Vamos ler 1 Crônicas 4, verso 9 e 10, 2 versículos. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, ou Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoe-me e alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Pode se assentar. Nesta manhã você já cantou dizendo: incomparáveis são as tuas promessas para mim. Você tem promessa de Deus sobre a sua vida? Amém ou não amém? Amém. Você crê nessas promessas? Que nós possamos entender que Deus tem sim promessas para cada um de nós. E ao longo da nossa jornada terrena, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, a ponto de desfrutar dessas promessas que já estão disponíveis para cada um de nós. Esse texto que nós estamos lendo, Crônicas, eu não sei se você já foi ler a Bíblia de capa a capa, né? Eu creio que muita gente já iniciou o ano dizendo: esse ano é o ano que eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Quem que fez essa promessa? Alguns fizeram. Geralmente, a leitura começa ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, diante começa a ficar um pouco mais pesado, porque daí tem muitos detalhes de lei, e daí vai nos reis, é legal porque é bastante história, e quando chega nas crônicas dá uma desanimada. Por quê? O que é crônicas? Fala de cronologia e principalmente das famílias, das tribos de Judá, das 12 tribos, né? E claro, nós vamos falar da tribo de Judá, as tribos de Israel, são 12 tribos. Para um judeu e para um israelita da antiguidade, era muito importante ele saber a sua origem. Então, assim, por mais que a gente não entenda que fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, um monte de nome confuso, cada nome daquele é extremamente importante, tem um valor muito significativo para o povo de Israel. Eles precisam saber as suas origens, da onde eles veio, quem gerou quem, porque eles precisam saber que eles também pertencem ao Deus que fez aliança com Abraão. E por isso tem aqueles nomes ali. Interessante, a gente desanima porque é muito nome, às vezes cansa na leitura, mas é precioso demais cada um desses detalhes, e que nós venhamos aprender a valorizar também esses nomes bíblicos. E daí o autor dessas crônicas, provavelmente um escriba ou um sacerdote, que era responsável por isso, ele precisa pausar um pouco as suas descrições de nome para falar deste homem. E só tem esses 2 versículos sobre esse personagem chamado Jabes na Bíblia, ou Jabes. E ele então vai dizer: olha, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Quando a gente olha essa primeira frase, uau! Alguém que viveu uma vida extraordinária, alguém que rompeu, superou, foi ilustre, como vai dizer a versão Almeida, né? O mais ilustre entre os seus irmãos. Porém, a sequência vai dizer assim: a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei. E aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque nós não estamos falando de um personagem que nasceu no Brasil, onde nós damos nome para as crianças baseado num nome que nos soou bem ao ouvido, que a gente gostou num filme, ou que, quem sabe, a gente quer homenagear alguém. Os nomes para a cultura de Israel, eles estão atrelados ou a uma situação que aconteceu no nascimento da criança, ou alguma projeção no coração do pai e da mãe concernente ao que eles querem que o seu filho se torne. Agora você imagine essa cena: o filho nasceu num momento de dor, num momento conturbado. Provavelmente o parto dessa criança foi um parto extremamente difícil.
E a mãe já estabeleceu ali um nome, dizendo vai ser dor, filho da dor, causador de dor. Você imagine essa criança na escola da época, né? O bullying que sofria, nas brincadeiras com os amigos, aonde chegava, lá estava alguém rotulado. Dor, causador de dor, filho da dor. E se não bastasse, ele vem da genealogia de Judá. A gente pode hoje, claro, pensar, poxa, mas que privilégio ser da genealogia de Judá, porque Davi veio da tribo de Judá. E futuramente Jesus vai vir da tribo de Judá. Pois é, a partir de Davi, as coisas mudam um pouco sobre o olhar de Israel sobre a tribo de Judá. Antes de Davi, a gente olha um pouco para a vida de Judá, não era uma vida muito exemplar. Judá é aquele que está lá torcendo e dá a sugestão para que José esteja jogado no poço. Judá é aquele que engana a Tamar, que casou com o primeiro filho, depois com o segundo, e depois ele vai ter uma relação com ela, ou seja, ele se deita com a própria nora, e nós vamos ter ali uma confusão familiar enorme. Essa é a tribo de Judá. E esse Jabes vem da tribo de Judá, ele tem um nome de dor, porém, ele entende algo muito precioso e importante, que eu e você precisamos entender. E presta atenção nisso. A situação negativa não pode determinar o final das coisas. A Bíblia vai nos dizer em Eclesiastes 7:8 que o fim das coisas é melhor do que o seu início. E por mais que Jabes tenha tido esse nome rotulado de dor, tenha nascido no momento de dor, pertencia a uma tribo complexa lá das tribos de Israel, ele tem um posicionamento diferente. Em vez dele aceitar que a sua vida seria para causar dor, como foi no início, ele se posicionou diante do Deus de Israel, para que todas as coisas assim mudassem. Presta atenção, que é muito lindo, quando nós vamos ler agora, que ele vai fazer uma oração e abrir a sua alma ao Senhor. Ou seja, ele não vai, e presta atenção nisso, ele não vai reproduzir aquilo que fizeram com ele. No momento de dor, escute isso, o momento de dor jamais é um momento ideal para você estabelecer algo sobre a vida de alguém. O momento de dor jamais é o momento ideal para você definir a identidade de alguém. Foi o que a mãe de Jabes fez. Porém, ele entendeu que não precisaria viver debaixo daquilo, porque ele servia um Deus que pode mudar todas as coisas. E ele se posiciona, porque ele queria mudar o seu passado, viver um novo presente, para construir um futuro abençoado por Deus. É o que eu e você precisamos fazer na nossa vida. E presta atenção nisso. Escute bem o que esse pastor está te dizendo. Independente de onde você nasceu, como foi o seu nascimento, como foi a sua criação, o que você passou lá atrás, quem sabe rótulos que colocaram sobre você, escute isso, não permita que as coisas negativas definam o teu presente e o teu futuro. Se você não entender que a graça de Deus é suficiente para te dar um novo destino, você está fadado a viver uma vida depressiva, traumática, com a alma doente. Quantas vezes no gabinete pastoral, nesses mais de 20 anos de atendimento pastoral que eu tenho tido aqui, atendi muito mais de 10 mil pessoas já no meu gabinete. Centenas e centenas, e por que não dizer até milhares. Infelizmente não conseguem desfrutar a plenitude de uma nova vida em Deus, porque não permitem que essa graça purifique os traumas da alma. Todas as pessoas vão ter uma história diferente. De fato, tem histórias de um extremo sofrimento lá no passado, de aonde um pai e uma mãe que era para abençoar, amaldiçoaram, lançaram palavras negativas, muitas vezes causaram até abusos e traumatizaram um coração e uma vida. Porém,
Aquilo que aconteceu que não pode ser mais mudado, porque não existe uma máquina do tempo para voltar no passado, aquilo pode ser reinterpretado agora a partir da graça de Cristo sobre nós. Eu quero aqui afirmar com todas as palavras, a graça de Deus sobre nós, ela pode mudar todas as histórias. Ela é suficientemente capaz de mudar o destino de alguém. A cruz de Cristo, principalmente, nos dá um novo significado de vida. E aquilo que nós colocamos sobre o Senhor, você pode ter certeza, aquilo é transformado, é mudado, os pecados são perdoados, os traumas são curados, e nós podemos viver uma vida abundante em Deus. Jabes, ele acreditou nisso, e ele foi buscar o encontro com esse Deus. Interessante. A segunda verdade que fica clara nesse texto é justamente sobre essa misericórdia de Deus que é para todos, inclusive para alguém que é chamado de causador de dor. Deus se interessa por pessoas que eu e você jamais nos interessaríamos. Eu e você não faríamos uma aliança com alguém que é chamado o causador de dor. Muito prazer. Imagine você, mulher solteira. Eu estou procurando um amor da minha vida e você entra na rede social e lá está o nome de alguém causador de dor. Ah, é esse aqui que eu me interessei. Que loucura, pastor. Pois é. A gente quer distância de alguém que é chamado de causador de dor. Mas Deus, Ele está aberto para receber todas as vidas. E Jabes, ele encontrou abrigo em Deus. E ele vai de coração aberto para Deus. Quando Jesus está entre nós, nós vamos ver Jesus fazendo questão de ficar sozinho lá no poço de Jacó, na região de Samaria, para se encontrar com uma mulher que ninguém daquela cidade queria estar perto dela. Tanto que o texto vai dizer que aquela mulher, chamada de mulher samaritana, ela vai no poço buscar água no momento mais quente do dia, que é o meio-dia. Todas as outras iam de manhã bem cedo, quando o sol não estava forte. Ela vai quando o sol está forte, porque ela não quer encontrar ninguém. O rótulo que colocaram sobre ela, na minha versão, a piriguete de Samaria. Já passou por vários homens, inclusive o homem que ela está, nem é marido dela. E deixa eu falar mais. Jesus sabia disso. Estava interessado em fazer uma aliança com ela. É maravilhoso isso. Porque nós servimos um Deus que Ele não fica preso nos rótulos humanos, mas Ele conhece a essência da vida de alguém. Por mais que alguém tomou decisões erradas, equivocadas, foi impossível, o Senhor ama. E o Senhor está de braços abertos para tratar. Nós vamos ver o nosso Jesus, Ele atendendo um Jairo, gente importante, rica da cidade de Cafarnaum, mas atendendo também aquela mulher que toca nas suas vestes, uma mulher desprezada, desconhecida e agora pobre, porque já tinha gastado todos os seus recursos. Todos eles encontram abrigo no Senhor. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia vai nos dizer justamente isso: chegai-vos a Deus, Ele vai se achegar a vós. Ou seja, independente quem é você, ou o que falaram que você é, há lugar para mim e para você nos braços de Deus. Jabes, ele entendeu isso, e ele não perdeu a oportunidade. Ele foi abrir a sua alma para o Deus Criador de todas as coisas. E ali, ele fez uma oração. E essa oração fez ficar conhecido, né, até os dias de hoje, a famosa oração de Jabes. Eu acredito que Jabes, ele sofreu muito por causa do seu nome. Mas ele começou a ouvir a história de Abraão, Sara, estéreis na velhice, que queriam viver a promessa de ser pai de multidão. E o Senhor muda aquela situação. Eu acredito que ele cresceu ouvindo as histórias de Isaac, que numa região onde não tinha água, mas a aliança que ele fez com Deus, ele encontrava água nos poços. Ele ouviu falar de alguém que também iniciou a vida com
um rótulo de nome negativo. Jacó, calcanhar, interpretado por muitos outros, inclusive pelo seu irmão, como enganador e suplantador. Mas quando Jacó tem um encontro com Deus no vale de Jaboque, tudo muda. A transformação acontece, ele passa a se chamar Israel. Ele cresceu ouvindo isso. E daí Jabes, com a sua fé fortalecida, ele vai e começa a orar ao Senhor. Presta atenção na oração que está ali, no verso 9 e 10. Ele vai dizer assim: abençoa-me. Olha só. Primeira coisa, Jabes, ele não faz uma oração para aliviar a consciência, ele não faz uma oração para bater cartão religioso, ele não faz uma oração por fazer, ele faz uma oração com fé, e o pedido dele é: Senhor, me abençoe. Essa expressão nós vamos ver, no hebraico, barak, que fala justamente da bênção de alguém superior sobre você, alguém que exerce o favor sobre a sua vida. Essa expressão nós vamos encontrar lá em Gênesis 1:22, quando Deus abençoa os animais e a criação. Nós vamos encontrar lá em Gênesis 9, quando Deus abençoa Noé. Nós vamos encontrar em Gênesis 12, quando Deus abençoa Abraão, dizendo: abençoar-te-ei e farei de ti uma grande nação. É a mesma expressão agora que Jabes ele está usando para invocar: Senhor, abençoa-me. É algo que sai da alma. Não é, muitas vezes, na nossa cultura, principalmente cristã ocidental, nós, às vezes, usamos essa expressão para tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Sem parar para pensar no que nós estamos falando. Nós estamos invocando o favor do Criador sobre aquela pessoa que nós estamos abençoando. É o que nós fizemos aqui com essa criança. E é o que Jabes, ele entende. Eu preciso clamar por essa bênção de Deus sobre a minha vida. Alguns dizem: mas pastor, eu já aprendi que a gente não precisa pedir a bênção de Deus, porque a bênção de Deus acompanha aqueles que vivem de acordo com a promessa. Também. Mas isso não pode fazer e nem te impedir de buscar a bênção de Deus e pedir a bênção de Deus. A palavra vai nos dizer que nós devemos pedir. O próprio Jesus, ele incentiva dizendo: peçam e lhes será dado. Quando nós vamos ver as orientações de Tiago, falando sobre orações e petições de bênção, ele vai dizer assim: olha, que existe 2 fatores porque as pessoas não recebem bênção. Primeiro, muitos não pedem. E segundo, alguns, quando pedem mal. Tiago não está dizendo que nós não devemos pedir. Ele está dizendo assim: peçam a bênção e peçam corretamente, não com um olhar egoísta, como muitas pessoas fazem. Eu quero aquele carro, Senhor, importado, para passar na frente lá do meu cunhado que não acreditava em mim, daquela buzina. Não é isso. Mas peça a bênção, o favor do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoa o meu dia, Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa o meu trabalho nessa semana. Deus, eu peço a sua bênção sobre a saúde dos meus familiares. Deus abençoa os meus filhos na escola. Ministra a bênção de Deus, invoca a bênção de Deus e faça isso com responsabilidade e com fé, como Jabes fez. Nessa bênção, olha o pedido dele: alargue as minhas fronteiras. Numa sociedade agropastoril, como era naquela época, ele estava pedindo prosperidade, ele estava pedindo novas oportunidades, portas abertas, ele estava pedindo algo que o colocasse num novo nível. Alargue as minhas fronteiras. Interessante isso. Ele está pedindo para Deus as oportunidades que Deus daria para ele, porque as oportunidades que Deus nos dá são as oportunidades que nós vamos dar conta de aproveitar. E presta atenção nisso. Quando você orar, ore com sabedoria, pedindo para Deus te abençoar e alargar as suas fronteiras, e peça a sabedoria de Deus para aproveitar as oportunidades, porque muitas pessoas, às vezes, pedem bênçãos sem estar preparado para desfrutar dessas bênçãos. Pedem bênçãos por pedir,
É por isso que quando um coração está rendido, compreendendo a dimensão desse diálogo com o Criador de todas as coisas, as suas petições, elas são petições maduras, responsáveis, de um coração que está alinhado a Deus. E como é lindo quando Deus abençoa. Coisas extraordinárias nós vamos ver ao longo da história, que são resultados de pessoas que se posicionaram pedindo: Senhor, alargue as minhas fronteiras, nos abençoe. Quando nós vamos ver tudo aquilo que aconteceu na Escócia, a gente vê anteriormente um homem chamado John Knox, ele dizendo: Senhor, dai-me a Escócia, salva a Escócia. E vai acontecer depois uma explosão do Evangelho lá, e futuramente um grande avivamento na Escócia, resultado de oração. Quando nós olhamos para a nossa cidade, há 24 anos atrás, quando o pastor Newton chegou, ele orava e pedia: Deus, dai-nos uma Assembleia de Deus em cada um dos bairros da nossa cidade. E hoje, quando você vai nos bairros da nossa cidade, você vai encontrar a Assembleia de Deus. Eu me lembro quando eu e a minha esposa colocávamos o joelho no chão, clamando: Senhor, nós precisamos de um curso sobre hombridade e feminilidade. E daí depois veio o curso ele, o curso ela primeiro, que está em várias nações, alcançou milhares de mulheres. O curso ele já está alcançando aí também milhares de homens, resultados de oração. Então preste atenção, que você possa entender o poder que há na oração. Peça ao Senhor para esse ano de 2024 alargar as suas fronteiras, no sentido: Senhor, me dê as oportunidades certas, me coloque em conexão com as pessoas que de fato eu preciso para chegar no outro nível. Deus, alargue as minhas fronteiras na minha vida profissional, traga boas parcerias, afaste as parcerias erradas, amplia, Senhor, as minhas fronteiras. Você crê nisso? Amém? Eu vou dar 30 segundos para você fechar os seus olhos agora, você fazer uma oração específica ao Senhor, para que Ele alargue as fronteiras em alguma área da sua vida. 30 segundos. Que Deus te leve além. Que Deus te leve além. A próxima frase da oração de Jabes: Senhor, alargue as minhas fronteiras e que a tua mão esteja comigo. Isso aqui é extremamente importante, porque essas duas coisas precisam caminhar junto. Deus me leva a novos níveis, mas esteja comigo. O segredo do sucesso não está nas oportunidades que você vai ter, vai estar em quem você está fazendo aliança para desfrutar essas novas oportunidades. Jamais queira a bênção de Deus sem o Deus da bênção. É a presença dele que muda tudo. E Jabes, ele tem consciência disso. Ele quer o alargamento de fronteiras, ele quer chegar em novos níveis, ele quer avançar, mas ele sabe que não pode fazer isso sem a boa mão de Deus junto. Como isso é extremamente importante. Lá atrás nós vamos ver Moisés, ele recebendo de Deus a garantia que levaria o povo à terra prometida. O Deus que tirou do Egito é o Deus que vai levar o povo para a terra prometida. E você sabe que o povo começa a murmurar, reclamar, e Moisés vai conversar com Deus, e Deus diz: olha, Moisés, eu estou indignado com esse povo. Estou pensando em fazer a partir de você um novo grupo. Deus, tem misericórdia. E ele começa a clamar. E Deus vai cedendo para Moisés, e Deus diz: tá bom, esse povo vai continuar, mas eu não vou mais estar no meio deles. Sabe, Moisés, eu até vou mandar um anjo aí. Moisés não aceita. Ele bate o pé e ele diz: Senhor, se tu não fores conosco, nós não vamos arredar o pé daqui. É isso.
Não entre em nenhuma proposta, por mais atraente aos seus olhos que seja, se a presença do Senhor não for contigo. Não faça uma aliança onde não tem espaço para o teu Deus. Não queira crescer e expandir aonde Deus não vai estar. E que você possa, com sinceridade, valorizar isso, a mão do Senhor contigo. Quando nós vamos para a palavra e nós vamos ver esse poder da mão do Senhor conduzindo, guiando, livrando, protegendo o seu povo, nós também vamos ver alguns textos extremamente interessantes. E Isaías é um dos profetas que vai falar sobre isso. Quando o povo muitas vezes reclama que a boa mão do Senhor não está com eles, ele vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão surdos para não poder ouvi-los. Mas olha só o que Isaías vai dizer: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto de Deus. E por isso, vocês não estão sendo ouvidos. Olha só. Você percebe que se tem maldade, se tem pecado, se tem coisa errada, se tem jeitinho, se tem malandragem, se tem imoralidade, se tem tudo aquilo que não agrada ao Senhor, a boa mão do Senhor não vai estar ali. E nós perdemos a melhor coisa que a vida pode nos oferecer, que é o resplandecer do rosto de Deus sobre nós. É isso que faz a diferença. Então que nós possamos ouvir também o profeta Isaías. E ele está dizendo: gente, a mão de Deus não está amarrada, que não possa ser estendida para abençoar vocês. O ouvido de Deus não está surdo, que não possa ouvir vocês. Mas é vocês, nas escolhas da vida errada, nas alianças erradas, no amar mais o pecado que a Deus, que tem o afastado e tem impedido. E olha isso, a nossa maldade impede a mão de Deus estar agindo em nosso favor. Por isso que nós possamos viver essa purificação, que nós possamos buscar a santificação, que nós possamos desejar agradar ao nosso Deus em tudo, porque o maior favorecido vai ser cada um de nós, porque daí a mão de Deus vem e nos abençoa. Ele continua dizendo, e a gente já vai encerrar essa oração, ele diz: Deus, guarda-me de males e livra-me de dores. Jesus, ao ensinar-nos a orar lá na frente, ele vai dizer: livrai-nos do mal. Presta atenção nisso. Não seja ingênuo, ingênua. O mal existe. A malignidade, os demônios, eles tentam todo dia destruir a minha vida e a sua vida. Mas não pense que o diabo vai aparecer conforme as figuras medievais para assustar o povo, com chifres, com um rabo e com um tridente, gritando de uma maneira assustadora para você. É nas sutilezas da vida que muitas vezes o mal estará agindo, tentando te destruir. O mal vai lutar do início ao fim da sua vida, tentando comprometer a sua identidade, o seu propósito, a sua família, tentando te prender em amarras de todos os jeitos e tipos de pecado, para que você não viva essas promessas. E que a sua oração seja: Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal e livra-me das dores. Pastor, eu tenho vivido a minha vida e eu não sinto que eu estou numa batalha espiritual. Eu olho para os meus filhos, para a minha casa e parece que está tudo bem. Não sinto que estou nessa guerra espiritual toda. Eu me lembro da minha infância. Pensa num cara que era ruim de bola. Não sabia jogar direito futebol. E daí os meninos usavam aquela frase, né? O lediel a natureza marca. No mundo espiritual,
Tenha cuidado, porque muitas vezes é assim. Se você não está sofrendo uma marcação cerrada, é porque não está sendo muito relevante. Como assim, pastor? É isso mesmo que eu estou dizendo. Se você não entende que está numa batalha espiritual, pode ser, e cada um aplica na sua vida, pode ser que você está em cima do muro, vendo mais do jeito que o diabo quer que você viva do que do jeito que Deus quer que você viva. Misericórdia, pastor. Muitas vezes é realidade. Conheço muitas pessoas, passam pelo meu gabinete, e a vida há anos de igreja, não faz devocional, não ora, fala palavrão, viciado no álcool, assiste pornografia. Os filhos vivem sem propósito, fazendo dancinha em TikTok, e se dizem crente da Assembleia de Deus. Você acha que uma pessoa dessa vai sentir a guerra espiritual? Ela vai sentir as consequências do pecado ao longo do tempo, a destruindo. Mas não está numa guerra espiritual. Quando você se posiciona e diz: não, a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos são para a glória do Senhor, eu não aceito essas setas malignas, eu não aceito qualquer tipo de jogo, eu não aceito qualquer tipo de filme, eu não aceito qualquer tipo de comportamento, eu não aceito qualquer tipo de amizade, eu vou para o joelho, eu vou entrar nessa guerra. É batalha, as batalhas espirituais. Então, nós precisamos estar de tal maneira engajados no reino de Deus, a ponto do diabo nos odiar e querer nos destruir como ele quer todos os dias. Mas nós temos uma certeza: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E vai se posicionando, você vai tendo experiências espirituais, de batalhas espirituais. Há 2 anos atrás, quando nós estivemos lá no Nepal, contei um pouco do testemunho, eu enfrentei uma das maiores batalhas espirituais que eu já tinha sentido. Nós fomos representar a Missão Esperança, visitar os missionários que nós sustentamos e levar recurso para os missionários. E fomos em várias montanhas do Nepal. Eu me lembro que nós fomos um dia ali na capital, em Katmandu, e fomos lá nos templos hindus, um clima extremamente pesado, onde eles queimam, tinha uns 16 corpos sendo queimados, e eles jogam as vísceras depois de queimada no rio, e as pessoas vão naquele rio, se banhar, porque acreditam que aquilo tudo é sagrado, mas um peso espiritual forte. E nós naquela batalha, naquela viagem missionária, quando chegamos onde nós estávamos hospedados, eu perdi a força do corpo, do pé à cabeça. Eu me deitei, eu precisei ficar 3 horas orando. 3 horas orando. Digo: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me fortalece. A opressão maligna ali. Você sente o descontentamento do inferno. E você está naquele lugar, se posicionar para fazer a diferença. Depois, conversando com o pastor Silvio, ele contou algumas das experiências deles. Eles estão naquele ambiente onde a porcentagem de cristão é mínima. Orações invocando o nome do Senhor naquele lugar é mínimo. Mas por trás de toda aquela idolatria, existem as forças demoníacas agindo. É guerra espiritual, é batalha. Então, quando nós trazemos isso para a nossa vida, meus irmãos, nós precisamos ter essa dimensão. Quanto mais eu estou ativo no reino de Deus, mais batalha espiritual eu vou enfrentar, mas em todas elas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ore como Jabes: livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Livra-me, Senhor, do mal do adultério. Livra, Senhor, a minha casa das imoralidades. Livra, Senhor, os meus filhos de relacionamentos conturbados. Ore, peça esse livramento. Peço que o Senhor te livre das setas que o diabo já colocou nessa semana para destruir a sua vida, para acabar com as suas emoções, tirar a paz.
peça esse livramento. Deus, me livra das confusões de trânsito, me livra das pessoas que estão sob potestade maligna, me livra, e vai clamando isso. E daí depois a gente entende, no final dessa oração, porque lá no começo o autor diz, e Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Está aqui o verso 10. Deus atendeu o seu pedido. Aleluia. E Deus atendeu o seu pedido. Ele foi diante de Deus, ele abriu a alma, e por isso esse homem rotulado se tornou mais ilustre que os seus irmãos, porque Deus é Deus, não é a força do braço, não é a capacidade cognitiva, não é o recurso financeiro, é Deus que interviu e o abençoou.